A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é Adriano da Silva e hoje vamos compartilhar com todos nós uma das palavras mais pequeninas da Bíblia. Essa palavra é a fé. Uma palavra apenas com 2 letras, mas de uma grande importância na vida de todas as pessoas que a desejam. E esta palavra fé, muitas pessoas dizem ter esta mesma fé com muita fartura, mas conforme nos diz a palavra de Deus, para que se tenha fé, é preciso aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Já agora aproveito para lhe dizer, se quer ser uma pessoa de fé, aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e será sem dúvida uma pessoa de fé. Porque as pessoas dizem que têm fé, cada um diz que a tem à sua maneira. Só que a palavra de Deus nos informa de que não é assim. A fé de verdade, a fé verdadeira, está no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores e é o Rei dos Reis. Amém? Falarmos de fé é falar de Jesus Cristo. E o que falarmos é inteiramente para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero dizer para todos nós que é na palavra de Deus, que nós podemos afirmar que o Senhor Jesus Cristo é a fé por excelência. Como podemos mostrar para todos nós que a fé é o Senhor Jesus? Em primeiro, temos que estar atentos à forma como Jesus nos fala. Vamos usar alguns exemplos para que nos fique mais fácil de entendermos a sua palavra. Vamos ler em 1 Coríntios, vamos ler em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então temos que buscar apoio na palavra para podermos dizer que Jesus Cristo é a fé. Então vamos ler 1 Coríntios, agora sim, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entendemos do que vamos apresentar são apenas alguns versículos e creio que são suficientes para ficarmos esclarecidos acerca desta palavra tão pequenina de 2 letras, fé. O porquê de falarmos sobre esta pequena palavra? É para que possamos, como já referimos, sermos esclarecidos sobre o que é a fé, porque no mundo toda a gente praticamente diz ter fé. Se nós perguntarmos às pessoas, todas dizem que têm muita fé. E têm com abundância, com fartura. Então nós vamos ver o que nos diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus nos diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. E se fosse como as pessoas dizem, todas as pessoas no mundo estavam a agradar a Deus. E por a palavra do Senhor nosso Deus podemos nos aperceber que não é assim. Não está toda a gente a agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Não tem meios termos, não é mais ou menos. Diz que é impossível agradar a Deus. E eu, para simplificar as coisas, conforme o que a Bíblia nos ensina, eu digo para todos nós que sem Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida no nosso coração, ninguém agrada a Deus. Quer ser uma pessoa de fé, aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e assim passa a ser uma pessoa de fé. Sem fazer isto, as pessoas não têm fé. Pode perguntar, então o que é que as pessoas têm? As pessoas têm ensinamentos erróneos. E há um hábito que se diz muito no mundo que é: foi assim que os meus pais me ensinaram e é assim que continuo. Pois, mas às vezes os nossos pais fazem muitas coisas erradas e nós não queremos fazer o mesmo. Portanto, por a palavra de Deus podemos esclarecer de que não são as coisas assim. A fé não é segundo as nossas opiniões, mas sim conforme aquilo que está escrito na santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Repare, acabamos de ler que sem fé é impossível agradar a Deus. Para simplificar este assunto, é sem Jesus, como Senhor e Salvador, ninguém agrada a Deus. Ok? Já vamos entendendo que a fé é o Senhor Jesus. Repare no o que o Senhor Jesus Cristo falou no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa os meios que as pessoas procurem ou em que sejam ensinados nas tradições. O Senhor Jesus Cristo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta é a importância das coisas. Sem Jesus, nada agrada a Deus. Amém? É com Jesus Cristo nos nossos corações que somos agradáveis a Deus, lavados no seu sangue. Amém? Vamos mostrar mais alguns pontos para que possamos continuar a entender que o Senhor Jesus Cristo é a fé por excelência. Diz-nos assim, no livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A palavra diz-nos, confia no Senhor. Deixe-me perguntar para todos nós, quem é o Senhor? O Senhor é o Senhor Jesus Cristo, é o Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Portanto, confia em Cristo Jesus. E nos diz também, serás alimentado. Ora, repare, quem nos alimenta? Quem nos alimenta é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pão da vida. É Ele que nos dá vida e vida em abundância quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Também é muito importante que todos nós saibamos que a fé significa confiança. Por isso devemos confiar, mas confiar somente em Jesus Cristo, não em aquelas coisas que cada um gosta ou deixa de gostar. Somos incentivados e ensinados por a palavra de Deus a confiarmos somente no Senhor Jesus Cristo. No livro de Gálatas, no capítulo 13, versículo 23, diz assim: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Repare, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Quem se manifestou no meio dos homens para salvar a humanidade?
para salvar a humanidade que nele crê. Foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é que se manifestou no meio dos homens para salvar todo o ser humano, que o aceita como Senhor e Salvador. Foi o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém? Ora, nós vamos ver mais alguns pontos da Palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 42, diz assim: E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Há um detalhe muito importante. Jesus falou assim: Vê, esta pessoa era cega. E depois ele disse: Vê. Agora eu pergunto, quem é que este homem estava a ver? Estava a ver o Senhor Jesus Cristo falando com ele. Estava a ver o Senhor Jesus Cristo à sua frente. De outra forma, o Senhor Jesus Cristo estava a dizer: Olha para mim. A tua fé te salvou. A tua confiança em mim te salvou. Amém? Dá para entender, irmãos? A fé é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo salvava, o Senhor Jesus Cristo salva e Ele continua salvando por os séculos dos séculos. O Senhor Jesus Cristo curava, o Senhor Jesus Cristo cura e continua curando até que volte. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a fé por excelência. Eu faço de novo a pergunta para todos nós: quem é o nosso Salvador? O nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? No mesmo livro de Lucas, no capítulo 17 e versículo 19, o Senhor Jesus volta a mencionar a mesma expressão para um dos que tinha sido curado da lepra. Estas mesmas palavras do Senhor também se encontram em Marcos capítulo 5, versículo 34. No livro de Romanos, no capítulo 14 e versículo 23, diz-nos que tudo o que não é de fé é pecado. O Senhor quer que o seu povo saiba que tudo o que as pessoas fazem para agradar a Deus fora do seu Filho amado Jesus Cristo Nazareno é pecado, não lhe agrada, não é aceito por Deus. Não se deixe enganar. Deixe-se guiar por a palavra do Senhor nosso Deus, que ela é a verdade por excelência. Podemos pensar, então Jesus tem que ser tudo? É isso mesmo, irmãos. Jesus Cristo é tudo em todos. E disso não devemos ter dúvidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 28, é o que nos diz: Ele é tudo em todos os que o desejam no seu coração como Senhor e Salvador. Vamos mencionar algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo é. Tudo o que Jesus Cristo é, vamos relembrar algumas coisas dessas. Jesus é a fonte, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é a oliveira verdadeira, Jesus é a rosa de Saron, Jesus é o amor, Jesus é o pão da vida, Jesus é o lírio dos vales e, indiscutivelmente, irmãos, toda a humanidade deve saber quem é Jesus. E eu pergunto, e quem é Jesus? Jesus é Deus por excelência, irmãos. Diz-nos a palavra que Ele é tudo em todos. E se Jesus é tudo de bom em todos, claro que também é a fé. Amém? Vamos ver mais alguns pontos que nos ajudam a entender que Jesus Cristo é a fé por excelência. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: Mas somente tínhamos ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Está a falar de o apóstolo Paulo. Diz que nos anuncia agora a fé que antes perseguia. Ora, anuncia a fé que antes perseguia, antes ele perseguia a fé. O apóstolo Paulo foi o maior pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 9, versículo 4, diz assim: E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
No versículo seguinte, Saulo fez uma pergunta desta forma: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós lemos antes que anuncia a fé que antes perseguia. Lemos aqui a seguir, o Jesus Cristo lhe disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então dá para entender que ele é a fé, irmãos. Amém? Não tenha dúvidas que é ser um homem, uma mulher de fé, aceita Cristo como Senhor e Salvador. Amém? O assunto da fé é muito discutido por toda a gente. E toda a gente diz ter muita fé. Quando dizemos que as coisas não são assim segundo a palavra de Deus, as pessoas se ofendem, porque vivemos no mundo das chamadas religiões e nestas diferentes religiões que o homem inventa, segundo os seus ensinos, para as pessoas todos transbordam de fé. Tudo tem muita fé. Só que segundo a palavra de Deus as coisas não são assim. Então é importante que saiba que os ensinos da palavra do Deus vivo não são como as pessoas sempre gostam. São como Deus quer que elas sejam. E é por isso que falamos da palavra de Deus com prazer. Amém? Muitas pessoas dizem: já não sei em quem está certo ou quem não está. Todas as pessoas dizem que estão certas. É verdade. Todas as pessoas dizem que estão certas. E eu quero dizer para todos nós que quem está certo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a que está certa. Deixe-se guiar por ela. Leia a Bíblia. Não leia só um versículo. Leia-a toda. Leia continuamente e o Senhor vai esclarecer, o Senhor nos vai esclarecer acerca dos seus ensinos. Amém? Antes de terminarmos, eu quero ler mais alguns pontos para que não fiquem dúvidas nos nossos corações. No livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Eu pergunto, quem é que nos justifica na presença do Pai? Só o Senhor Jesus Cristo. Somos justificados por Cristo, porque o Senhor Jesus é a nossa justificação. Foi Ele que se entregou à morte de cruz para nos justificar perante o Pai e nos apresentar ao Pai alvos mais que a neve, lavados no seu sangue. Amém? Foi para isso que Jesus se entregou à morte de cruz. Derramou o seu sangue para justificar todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, vamos ler em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deixa-me perguntar, quem é que venceu o mundo? Foi você? Fui eu? Foi outras pessoas? Não, quem venceu o mundo foi Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o mundo. E nós em Cristo somos mais do que vencedores. A nossa fé foi que venceu, mas a nossa fé tem que ser Jesus. E nós nele somos mais do que vencedores, é o que a palavra nos diz. E é assim que eu creio. Amém? Uma pergunta mais: quem venceu o mundo? Mais uma vez, referindo, quem venceu o mundo? Não tenha dúvidas que quem venceu o mundo foi Jesus. Jesus Cristo foi quem venceu na cruz do Calvário. Venceu de braços abertos para abraçar todas as pessoas que o desejam aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? E agora que já sabe que a fé é Jesus e que significa confiança, eu queria perguntar se você gostaria de passar a confiar no Senhor Jesus Cristo. Gostaria de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passando assim a ter a fé verdadeira no seu coração. Mas antes disso,
para que fique bem esclarecido apenas com duas palavras que se encontram na Bíblia Sagrada, eu vou mencionar o livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Permita-me perguntar, sabe o que quer dizer ou o que significa a palavra autor? A palavra autor significa dono. Dono. Jesus Cristo é o dono da fé. Sabe o que quer dizer consumador? É aquele que completa, que termina, que dá por concluído. Portanto, ele é o dono e é também o que conclui a fé na vida daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Então, olhando não para outras coisas que nos ensinam no mundo, para muitas outras coisas que eu não quero mencionar, mas vocês sabem, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor, dono e consumador da fé. Ele é o dono da fé e é ele que determina, completa a fé na vida daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Permita-me perguntar, quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Incline o seu rosto por uns segunditos, feche os seus olhos e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Te peço, Jesus, perdoa todos os meus pecados, os que me lembram e os que não me lembram. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me forças a partir deste dia para continuar esta caminhada sem que me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando somente para ti, autor e consumador da fé. Ajuda-me, Senhor, a partir deste dia a seguir-te, sempre com os olhos fitos em ti. Glória a Deus. Muito obrigado por a sua atenção. Procure uma congregação onde falem da palavra de Deus, certifique-se de que falam de verdade da palavra de Deus. Procure um lugar mais acessível que possa. E foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe ricamente. Amém.